Salve, salve galera, mais um A Pé por aí começando, e hoje eu tô num bairro aqui bem legal e famoso de São Paulo. É um dos lugares que eu gosto bastante, que é o bairro do Pacaembu, muito famoso aqui na cidade, e não é somente por causa do estádio, é por causa desse contraste absurdo aqui, e das casas muito luxuosas e das pessoas ricas que moram no bairro. E essa perspectiva aqui é muito legal, porque aqui pra cima a gente tem a Avenida Doutor Arnaldo, Avenida Paulista, tem as torres de TV ali em cima, sabe o que a gente vê na TV? A Paulista é um dos pontos mais altos de São Paulo, né? E pra cá, pra lado de baixo, a gente tem um bairro que é bem residencial, bem tranquilo. Eu não sei se dá pra pegar aí no áudio do microfone, mas vocês devem estar ouvindo aí a quantidade de passarinhos que estão cantando aqui. Deixa eu tentar ficar um pouquinho quieto aqui. E cara, é uma paz surreal. A gente vai dar uma caminhada por aqui hoje, porque além de mostrar esse contraste que eu considero bem legal, que tem aqui em São Paulo, porque assim, se você parar pra pensar, ali atrás a gente tem a Paulista, tem aqueles paredões de prédios que a gente conhece muito bem aqui na cidade, e tão próximo da Paulista existe esse bairro aqui que é tão tranquilo. E beleza, talvez quem mora aqui na cidade já conheça o Pacaembu e saiba que é bem próximo ali da Paulista, da Rebouças, dessa parte mais movimentada. Mas olha, tem um casarão aqui que parece que tá em obra. Tá em obra e a calçada tá cheia de matos também, né? E o bairro tem muita história. Tem alguns casarões. Eu quero chegar em um deles, que é o casarão que foi da família do Sérgio Buarque, que é o pai do Chico Buarque. E é um casarão com bastante história. Ele reuniu pessoas influentes do Brasil numa época aí, pessoas famosas, políticos, músicos, a alta sociedade, digamos assim. E era um local de encontro dessas pessoas, e tem bastante história. E o bairro como um todo tem bastante história. Ele foi um bairro planejado pela companhia City. E antes, aqui embaixo, perto do estádio ali, passava um córrego, né? Esse córrego todo canalizado hoje em dia. E toda a região aqui era uma área alagada, digamos assim. Tem essa parte dos morros aqui, e antigamente era uma fazenda. E a companhia City veio e fez todo esse loteamento do bairro, um bairro planejado, e o bairro ficou assim, dessa maneira. Ficou um bairro nobre aqui de São Paulo. Por isso que ele é muito famoso aqui na cidade. Detalhes do Pacaembu que talvez você não saiba, mas dentro do bairro não temos comércio. Tem o vídeo do Jardim Europa que a gente fez aqui no canal também, vou deixar um card aqui em cima. A gente chegou lá de trem no Jardim Europa e lá não tem comércio nenhum, né, dentro dos bairros. É um bairro estritamente residencial e os moradores querem que se mantenha assim. E aqui o Pacaembu é a mesma coisa, a mesma linha. Ele é igual, tem as casas bonitas, grandes, aquelas portões enormes, e existe uma tranquilidade aqui nessas ruas, assim, que chama muito a atenção. E o bairro, como ele vai seguindo aqui a topografia da região que ele foi instalado, ele foi um bairro construído do zero, um bairro planejado, né, um bairro jardim. E olha esse casarão, essa casa aqui bem grandona, fachadona aqui, bem virado aqui para esse escadão, para essa viela. É um bairro que tem muitas vielas, então você andando aqui em volta, todo momento você tem uma viela para ficar um acesso mais fácil ali para as ruas de baixo. Até a gente chegar no Pacaembu lá embaixo, no estádio, vai ter bastante dessas vielas. E por ele ter sido esse bairro de alto padrão, construído do zero, bairro jardim, o nome aqui do bairro, Pacaembu, ele remete, se não me engano, em Tupi-Guarani. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, porque ele é um nome difícil de ser escrito. Mas o Pacaembu, ele vem do significado de terras alagadas, terras atoladas, algo assim, mais ou menos sobre isso. Então era um bairro, vocês imaginam como que era aqui, um descampado, um morro, lá embaixo um vale. Então toda essa água iria lá para baixo, tinha o córrego lá também. Então era mais ou menos esse o significado aqui do bairro, em Tupi-Guarani. E olha lá a torre que a gente começou lá em cima a nossa caminhada. Ela tá sempre dando o ar da graça aqui, enquanto a gente caminha.
Ali embaixo tem o Clube do Pacaembu. Eu falei que tinha mais um escadão. E descendo aqui a gente tem o clube, a parte das piscinas. Se não me engano, ainda é aberto ao público. Mesmo com a concessão aqui do estádio. E ele tá em reformas ainda. Hoje é um dia de carnaval, aqui um sábado de carnaval. E tem bastante equipe da prefeitura trabalhando aqui no bairro, no entorno. E tá rolando a obra do próprio Pacaembu, né? E olha lá, a galera tá tomando um banho de piscina aqui. Então tá calor pra caramba hoje. Apesar de estar nublado, o pessoal tá aproveitando a piscina do Pacaembu. Olha o tanto que a gente desceu. Dá pra ver, ter uma noção ali das casas, né? Bem, agora a gente vai dar uma margeada aqui pelo Mercado Livre Arena Pacaembu. Sim, agora esse é o nome do estádio Paulo Machado de Carvalho. Tem essa parte aqui que passa por baixo. Sempre me perguntei o que era isso aqui. Deve ser só uma passagem antiga aqui da rua, né? Mas tem aqui uma construção do nosso lado esquerdo, que ela é muito interessante. Ela conta também a história do bairro, né? Por que não da cidade? Existe aqui do lado o Asilo dos Expostos, o antigo Asilo dos Expostos. Eu não vou subir lá, porque ele é todo murado. Então, como eu não tenho drone, a gente não consegue ter essas imagens. Então eu vou passar aqui pelo lado, entre os muros aqui, do Pacaembu e do antigo asilo. Esse asilo ele tá vazio desde o final da década de 90, ele não funciona mais. Depois de ser asilo, ele funcionou como FEBEM. Ele ficou com uma Fundação Casa, né? Mas era na época da FEBEM ainda. E ele teve essa ocupação aqui no bairro, mas por pressão popular, a FEBEM também saiu daqui e ele ficou fechado, né? Esse prédio aqui ele foi aberto no começo dos anos 1900, antes do bairro residencial ter se formado por aqui. Então ela é uma construção que está aqui já bem antes do bairro, porém hoje ela não tem uso muito por conta do bairro. Eu li uma matéria do Raul Justilores, acho que é na Veja ou no UOL, se não me engano, falando sobre esse asilo. E tem um vídeo bem bacana no canal dele, no São Paulo nas Alturas, que mostra toda a cronologia aqui do asilo, pelas várias fases que ele passou, e até chegar nesse estado que ele está hoje aqui de... assim, um elefante branco, né? É uma construção muito bonita, grande, imponente. Ela tá bem cuidada, porém sem uso nenhum. Quem quiser dar uma olhadinha lá, São Paulo nas Alturas, o canal do Raul Justilores aí, dispensa comentários. E o vídeo completo tá lá, aqui do Asilo dos Expostos. Um dos marcos aqui do bairro também, infelizmente tá vazio. E as escadonas aqui do Pacaembu. Quem frequentava o Pacaembu para ver jogo, sabe como era difícil subir essas escadas aqui depois de uma derrota do seu time. Agora a gente vai descer ali, que eu quero mostrar a frente do estádio e a praça famosa, né? A Charles Miller. E, cara, São Paulo sem trânsito é uma coisa de louco, né? Eu não sei se eu comentei lá em cima, já tô até meio esquecido. Que hoje é um sábado de carnaval. E ali pra cima tem até estação de metrô. Eu poderia ter vindo de metrô hoje, mas eu resolvi vir de carro porque a cidade tá completamente vazia. Olha isso aqui. Tá passando poucos carros. Inclusive, para quem quiser assim, conhecer o Pacaembu, qual que é a melhor opção? Num sábado, eu acredito que dê para andar de carro aqui tranquilamente, mesmo não sendo feriado. Tem o estacionamento aqui, que como tem uma feirinha hoje, o estacionamento é liberado. Mas para vir de trem também, se desce lá em cima na Estação Paulista ou na Clínicas da Linha Verde, e você desce ali por dentro do bairro, é uma caminhadinha de, 7, 8 minutos e você já tá aqui no Pacaembu. Então para quem quiser turistar, é uma opção bem legal vir de trem também, transporte público. A estação fica lá em cima, perto daqueles prédios, e em cima do Pacaembu. O bacana aqui é que tá rolando uma obra da linha laranja do metrô. Vai passar aqui, vai cortar todo o bairro, vai vir lá da Zona Norte de São Paulo, e Cachoeirinha, lá naquela região, né? E ela vai passar pelo Pacaembu. E olha o que tá rolando aqui, a feirinha, uma feirinha tradicional aqui do bairro. Não é uma feirinha, eu peguei meu caldo de cana já, vou tomando aqui enquanto a gente conversa, mas não é uma feirinha nada do outro mundo, tá, galera? É uma feirinha como se fosse uma feira de bairro mesmo,
Tem até que bastante barraca. Agora são cerca de 9h40 da manhã. Tá bem vazia, bem tranquila. Tem quase ninguém. Aliás, as barraquinhas de pastel ali, tem até uma galera comendo. Mas aqui na área de frutas aqui, ó, bem tranquila, bem vazia. Mas é uma feirinha legal, se você quiser comer algo, um pastelzinho, ver uma coisinha diferente aí, turistar e ver o Pacaembu, é uma boa opção. Aqui a gente tem o famoso estádio do Pacaembu. A feirinha tá ali pra trás. Tem o estacionamento todo vazio. Dica, se você vier, vai ter flanelinha, viu? Tem flanelinha aqui na região. Os caras estavam cobrando ali pra estacionar o carro no estacionamento público do estádio do Pacaembu. E ó, a galera lá fazendo um exercício na escada. Caramba, o pessoal tá no pique, hein? Logo cedo, uma galerona ali correndo. Muito ânimo. Mas enfim, tem flanelinha aqui. E eles cobram, se você vier turistar aqui pra ver o Pacaembu, eles vão cobrar de você. É meio chato, mas fazer o quê, né? São Paulo. E o Pacaembu tem uma história bem legal, né? Inaugurado lá na década de 40. Pra quem frequentava o estádio, tinha aqui um locutor que, quando ele ia iniciar as escalações, ele começava com a frase, né? O meu, o seu, o nosso Pacaembu. Esse aí é nostálgico para quem frequentava as arquibancadas aqui do estádio municipal. Que agora entrou numa concessão. É uma empresa que tá com umas dívidas aí, os caras não estão conseguindo manter muito bem esse estádio, né? Não tá recebendo muito evento, tá meio subutilizado. Passou por reformas, dizem reformas bem interessantes. Na época que eu frequentava isso aqui, para usar o banheiro embaixo das arquibancadas, meu Deus do céu, o negócio era doido, viu? A situação era meio precária. Dizem que ele deu uma melhorada, né? Não sei até que ponto é verdade, mas não tá sendo tão utilizado aí, infelizmente. E aqui pra trás, detalhe curioso e bem legal aqui do bairro. A gente tá numa região, aqueles prédios ao fundo lá, o pessoal que mora ali em Perdizes, Sumaré, indo pra Barra Funda, a Avenida Pacaembu tá bem nesse vale que a gente tá vendo aqui de frente. E aqui do lado direito pra cima tem Higienópolis. Então assim, vem vindo numa sequência de bairros nobres até chegar no Pacaembu, muito legal. São bairros muito mais verticais e adensados do que o Pacaembu, mas são bairros nobres também. E o Pacaembu continua nessa linha de bairros nobres, só que aqui são seus casarões imponentes e o estádio que chamam a atenção. O pessoal dando a vida ali, olha, estão fazendo umas flexões, andando, o negócio tá louco ali. Mas bora lá, bora continuar. Aqui do lado esquerdo, agora eu vou margear o outro lado do estádio, tem a FAAP, e aqui na obra do metrô, alguma coisa FAAP, o nome da estação, que vai ser aqui, que eu não tenho certeza. Mas vai ajudar bastante a mobilidade aqui, dessa parte de baixo. A Avenida Pacaembu ali é uma avenida que tem bastante trânsito, ela sai ali perto da Barra Funda ali também, né? Perto do Allianz, e assim, guardadas as devidas proporções, tá? Parque da Água Branca, ela vai ali naquela direção, Marginal Tietê. E vai ajudar bastante porque as estações de metrô estão lá pra cima, né? Lá no topo daqueles prédios lá, os metrôs passam lá por cima. Aqui por baixo é um pouco mais difícil de chegar, apesar que uma caminhada é bem tranquila. Mas a galera acaba usando o carro, né? Obviamente. E aqui os caras meteram uma passarela aqui por trás, que a obra tá aqui atrás, ó, a obra do metrô. Imagina a galera que mora nessas casas, mexeram... Mas assim, deixaram bem estruturado até, né? Mas se você tiver mais de 2 metros de altura aí, ó, você quase bate a cabeça. Porque eu sou grande e meu cabelo passa raspando. Eu tenho 1,96 m. E aqui tá a pista fechada, né? A rua fechada. Uns guindastes enormes. Tá, a obra tá, sabadão de carnaval e os caras estão trabalhando aqui. Querem entregar no prazo essa, será? Acho que ela já tá atrasada também, né? Toda obra de metrô em São Paulo é atrasada. Acho que essa aqui é mais uma. Galera, eu dei uma leve perdida aqui e... Nossa, uma casona fechada. Um murinho baixo, uma gradinha baixa. Uma arquitetura bem antiga. Parece não, né? Está abandonada e toda lacrada. E acho que é pra evitar invasão também. Os tapumes já caíram, bastante mato, né? Nossa, estranho. E do lado casas normais aqui, né? Bem bonitas. Mas eu dei uma perdida aqui no meu caminho. Eu acabei entrando no bairro de Higienópolis. Eu subi
perto da estação ali atrás da FAAP e tal, só que aí eu subi à esquerda, e à esquerda já é o bairro de Higienópolis, ó, tá vendo a quantidade de prédios ali? Higienópolis já é um bairro com mais moradores, né? Pacaembu, pra vocês terem noção, acredito que ele tem ali uns 10 mil moradores no bairro. Higienópolis já tem bem mais por conta dos prédios, né? Ele também tem essa parte de casas, casas luxuosas, casas bonitas, casas menores também, né? Não é só luxo. Mas eu acabei me perdendo aqui e entrei em Higienópolis. Mas é uma área bem divisa. A rua de baixo aqui é o Pacaembu ainda. E essa parte de cima é Higienópolis. É uma área de transição, mas é que eu quero chegar na Rua Buri. Rua Buri, se não me engano. É a casa do Sérgio Buarque, que eu quero terminar o vídeo por lá, que eu faço uma volta aqui por essa parte de baixo do bairro, né? Mas eu acabei entrando aqui nesse outro bairro, mas é quase a mesma coisa, né? Mas tem algumas diferenças aqui que eu tava percebendo, principalmente nas calçadas. Parece que aqui já é mais bem cuidado. Tem um detalhe assim, não sei se são os moradores ou não, né? Acredito que sim aqui, porque as calçadas são dos moradores, né? Mas é praticamente a mesma coisa, né? Do Pacaembu. E se vocês observarem, continua a mesma pegada. Porque são ruas vazias, pouquíssimas pessoas andando, carros, alguns estacionados e quase nada assim de carro passando. Outra coisa que eu não identifiquei aqui são linhas de ônibus. Linhas de ônibus provavelmente só nas avenidas mais principais, perto do estádio mesmo. Perto ali do cemitério. Aqui pra dentro do bairro eu não vi ônibus. Não acredito que não tenham linhas de ônibus. Olha o murão dessa casa aqui. Eu vi que são murões assim de perder de vista, né? Aí com portões enormes também, todos lacrados. É uma região nobre, então eles acabam deixando as casas bem mais protegidas, né? Entre aspas. E todas fechadas, lacradas. Casas muito bonitas também. É bem bacana andar por aqui. Tem essa divisão de bairros, mas é bem legal. E não sei se... mais uma casinha bonita aqui. Eu não sei se é porque é carnaval também, né? Mas uma tranquilidade ímpar, assim. Não tem igual, quase. Eu lembro que eu comentei que Higienópolis já é um bairro mais adensado, mais vertical. E essa quadra pra lá, que é a quadra que faz divisa com o Pacaembu, ele ainda é de casas, né? Unifamiliares. E aqui pra cima, uma quadra pra cima, já começa assim essa transição de prédios. Então você olha pra cima, você já vê aquele paredão enorme, um prédio do lado do outro, aparentemente todos residenciais. O contraste que a gente viu lá em cima quando eu comecei o vídeo, né? Da Avenida Paulista, aqui pra Higienópolis também tem. Então dá pra ver que eles querem preservar essa parte aqui, né? Tanto é que não pode construir casas altas, prédios altos nesses bairros, porque eles querem manter isso, né? E a questão de não ter comércio também, que tornam as ruas assim extremamente tranquilas e calmas. E a gente tem esse cenário aqui, né? Olha essa grade, que pequenininha. Coisas assim surreais para São Paulo. Continuando o vídeo aqui, eu saí na rua Angatuba, que foi uma das ruas que eu comecei, ela é bem grande. Às vezes as pessoas perguntam qual que é o roteiro que a gente faz para vir gravar esses vídeos, né? Assim, o que eu faço, eu defino pelo menos 3 pontos interessantes, que eu acho legais, assim, eu procuro no Google Maps antes. Então eu procuro esses 3 pontos e eu coloco eles como se fosse um triângulo. Então, para não andar tanto, eu coloco mais ou menos as direções que eu preciso andar e eu vou andando, margeando as ruas, e às vezes tem uma rua que me chama um pouco mais a atenção, eu entro nela e eu tento sair mais ou menos na direção desse outro ponto que eu coloquei como meta, né? E assim a gente vai gravando os vídeos, assim a gente vai achando as histórias, achando as paisagens que a gente conta aqui nos vídeos. Então, se alguém tinha curiosidade aí, é mais ou menos assim. Às vezes eu uso o GPS para ir guiando, às vezes não. Hoje aqui eu tô só me baseando para poder chegar na rua certa, porque tem bastante rua sinuosa aqui, elas fazem curvas bastante escadão. Então, às vezes, se você perde um escadão, você tem que fazer uma volta lá na frente para poder voltar para essa rua na parte de baixo. Então, um escadão te salva aqui bons metros de caminhada, diria até quilômetros de caminhadas, viu? Nossa, e aqui tem um murão bem... que parece aqueles tijolinhos à vista, sabe?
Foram bem grandão pra parte de baixo da rua ali. Olha lá a galera levando os coolers, acho que vão vender no carnaval, né? Tem muito bloquinho ali pra cima. A gente tá perto de Pinheiros e tal. E a galera tá subindo, ó, mesmo nublado, tá um calor do caramba hoje. E os caras estão subindo aqui esse morro. Eles vão cansar, viu? Porque essa subidinha aqui é longa. E eles estão levando ali pra... Provavelmente vão sair ali vão chegar perto de Pinheiros ali naquela região pra vender. É legal. E tá calor mesmo nublado. Meu, hoje o dia tá tenso, tá um dia bem cansativo. Eu achei que seria um dia bom pra gravar, mas sorte que não tá sol, porque deve estar uns 28, 29 graus aqui. E, bom, agora, olha a torre ali em cima. Eu tava muito próximo da casa que eu queria mostrar. É Rua Buri. É Buri mesmo o nome, se eu não me engano. É a casa de Sérgio Buarque de Holanda. Sim, o pai de Chico Buarque. E a casa deles, eu quis mostrar ela, porque ela é uma construção que tem bastante história aqui no bairro. Na época que eles moraram aqui, Sérgio Buarque, ele recebia muita gente famosa, muita gente da alta sociedade, músicos, artistas, pessoas influentes, políticos, empresários. Ele era um cara ali que tinha essa rodagem na alta sociedade brasileira, né? Então, nessa casa aqui, que tá bem centralizada, na praça, é Rua Buri aqui mesmo, Rua Buri 85, se não me engano. E acredito que esteja funcionando como um museu aqui agora. Acho que a prefeitura tombou isso aqui ali na década de 90, algo mais ou menos nessa época, e tá muito preservado, é um casarão bem bonito, e a família morou aqui por um bom tempo, acho que até a morte do Sérgio Buarque, eles moraram por aqui. E só para vocês terem uma ideia, passaram aqui pela casa, eu fiz uma colinha aqui, deixa eu tentar pegar. Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caio Prado Júnior, Manuel Bandeira, Fernando Henrique Cardoso, são assim, várias pessoas que passaram por aqui. Ele que era historiador, jornalista, tinha várias... tinha várias profissões, digamos assim, né? A biografia dele relata várias coisas ali. E a família morou aqui por um tempo e essa casa tem bastante história. E para terminar aqui o nosso passeio pelo bairro do Pacaembu, era isso que eu queria trazer hoje pra gente. Queria dar essa caminhada pelo bairro e... Poxa, foi uma caminhada bem legal aqui de dar essa volta. Não foi o bairro todo, tá, galera? Foi uma parte dele. O Pacaembu tem uma outra parte mais pro lado de cima do Asilo dos Expostos, tem mais coisa. Mas eu quis andar por aqui para mostrar essa parte e esses detalhes do bairro. Eu queria agradecer se você ficou aqui nesse vídeo comigo até o fim. E foi um vídeo diferente, um pouco aí sem tanto roteiro. Só queria mostrar esses lugares aqui do Pacaembu para vocês. Então, se você gostou, deixe aí nos comentários. Se você não segue a gente ainda, se você não é inscrito e chegou por esse vídeo, já aproveita para se inscrever, ativa as notificações, que tem vídeo todas as quintas-feiras. E, bem, é isso. Obrigado por ter assistido e a gente se vê nos próximos vídeos.